Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui essa manhã e ter essa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Eu não tomo como algo simples a se fazer, mas reconheço sobre os meus ombros a responsabilidade de pleitear com Deus para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los uma vez mais que nós nos prostremos diante de Deus e viemos pedir a sua bênção. Senhor Jesus, neste momento nós queremos pedir uma bênção especial no estudo da tua palavra. E que não seja a voz do pregador ouvida, mas a voz do teu Espírito. Santifica os corações, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos estudar um tópico a qual eu considero extremamente importante para o povo de Deus, principalmente na altura em que vivemos na história desse mundo. O tópico escolhido, como você pode ver no slide, a sacudidura na igreja de Deus. Nós vamos falar sobre a sacudidura e vamos tentar responder algumas perguntas como: por que haverá uma sacudidura na igreja de Deus? Por que Deus enviará uma sacudidura? Qual é a razão? Por que é necessário haver uma sacudidura no meio da igreja de Deus? A pergunta número 2 que nós vamos responder: quais são as 3 fases da sacudidura? Nós veremos no estudo essa manhã que existem 3 fases principais e queremos saber com detalhes quais são essas 3 fases. A pergunta número 3: quais são as consequências da sacudidura? Em outras palavras, o que vai acontecer na igreja de Deus por causa da sacudidura? E a última pergunta que nós vamos tentar responder, e eu acredito que é a mais importante de todas: como posso eu permanecer firme durante a sacudidura? Vocês acham que é uma pergunta importante a se responder, sim ou não? Sim. Nós vamos buscar entender como é que nós podemos subsistir durante a sacudidura, as 3 fases da sacudidura. Mas antes de entrarmos no texto principal onde se encontra a profecia sobre a sacudidura na Bíblia, eu gostaria de definir com os irmãos o que é a igreja de Deus. E para isso eu os convido ao livro de Apocalipse, capítulo 12, e no verso 17, bastante familiar para nós como adventistas do 7º dia. Em Apocalipse capítulo 12 é uma profecia concernente à igreja vitoriosa de Deus desde o princípio, desde a era da igreja judaica até a igreja apostólica, depois a igreja no deserto durante os 1260 anos e depois a igreja no tempo do fim, a qual é descrita no capítulo 12, no verso 17, da seguinte forma. Se você tem a sua Bíblia, por favor, acompanhem comigo. E o dragão irou-se contra quem aí? A mulher. Bem sabemos que o dragão representa Satanás e a mulher representa a igreja. E continua dizendo: e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que, qual é a característica da igreja? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e nós sabemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ao dar a característica da igreja de Deus neste capítulo, diz que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Eu pergunto para os irmãos, baseado nesse verso somente, o que você acha da experiência da igreja de Deus? É uma experiência vitoriosa ou é uma experiência de fracasso? Baseado nesse verso. É vitoriosa, não resta dúvida. Como é que eu sei disso? Eles estão quebrando os mandamentos de Deus ou eles estão guardando os mandamentos de Deus? Eles guardam os mandamentos de Deus. Eles estão desprezando o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, ou eles têm um espírito de profecia? Eles têm. Então é uma igreja vitoriosa que é descrita aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 3, eu convido os irmãos a irem comigo em Apocalipse capítulo 3, nós vemos uma descrição do mesmo período de tempo, período semelhante da igreja de Deus nos últimos dias. No entanto, a descrição é completamente diferente.
ao descrever a igreja de Laodiceia, o povo do julgamento, a igreja que viveria durante o juízo investigativo, diz no verso 17 a testemunha verdadeira, que é Jesus Cristo. No verso 17 de Apocalipse 3 está escrito: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que qual é a próxima palavra? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora eu pergunto para os irmãos. De acordo com essa descrição da igreja de Deus nos últimos dias, o que vocês acham da experiência da igreja? Uma experiência vitoriosa ou fracassada? Fracassada. Aparentemente é uma contradição, porque Apocalipse capítulo 12, verso 17, mostra a igreja vitoriosa. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante, mostra a igreja em fracasso em sua experiência religiosa. Qual seria a diferença? Se é que existe? A diferença é que no capítulo 3 está descrevendo a igreja, eu quero que os irmãos lembrem dessa palavra, a igreja visível. A igreja o que eu falei? Visível, aquela que nós podemos ver com nossos próprios olhos. Nós somos partes da igreja de Deus, a igreja visível de Deus. Nós podemos ver com nossos olhos aqueles que compõem a igreja de Deus. Se estivéssemos numa igreja denominacional hoje, estaríamos vendo com nossos próprios olhos a igreja de Deus visível. Estamos hoje em uma obra de sustento próprio e ali podemos ver a igreja de Deus de forma visível. Em Apocalipse capítulo 12, não está descrevendo a igreja visível, mas está descrevendo a igreja invisível de Deus, aquela que é no coração, a qual olhos humanos não podem discernir. Eu não posso dizer quem faz parte da igreja invisível de Deus. Eu não tenho discernimento para isso, e nem vocês têm discernimento para isso. Pertence somente ao Senhor saber quem são aqueles que no íntimo do coração guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a diferença. Uma está englobando a igreja como um todo, a igreja visível, e sua experiência é uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Em Apocalipse capítulo 12, ao descrever aqueles que são sinceros no coração, é descrito como vitoriosos em sua experiência cristã. Portanto, a igreja de Deus vai muito mais além do que nós podemos ver, mas também engloba aqueles que são sinceros e fiéis a Deus. Alguns deles estão em outros apriscos e não nesse aprisco. Como disse Jesus, tem ovelhas que não estão nesse aprisco, mas hei de chamá-las. Tendo isso em mente, do que é a igreja de Deus, que não é simplesmente uma organização. Quando eu digo organização, tanto a obra denominacional como essa instituição, não deixa de ser uma organização. Mas a igreja de Deus, ela vai muito mais além do que simplesmente ministérios de sustento próprio e obra denominacional. De fato, talvez possa escandalizar algum de vocês, a obra denominacional e a obra de sustento próprio não é a igreja de Deus. O quê? A igreja de Deus somos nós. É eu e você. A obra denominacional é um ministério da igreja de Deus. A obra de sustento próprio é um ministério da igreja de Deus, mas a igreja somos nós. Amém? Então, quando eu me refiro a sacudidura na igreja de Deus, eu me refiro à sacudidura que haverá dentro daqueles que creem na mensagem dos 3 anjos. Tanto na obra denominacional, quanto na obra de sustento próprio haverá uma sacudidura. Então, tendo isso em mente, vamos prosseguir em nosso estudo e vamos ao livro de Amós, no capítulo 9. Livro de Amós, no Antigo Testamento. Por vezes chamamos de profetas menores, mas não em importância, mas no tamanho do seu livro. Amós capítulo 9 tem uma profecia que se refere à sacudidura. E nós temos que entender que o profeta Amós, ele não está acostumado com a linguagem que nós estamos. Ele não conhece a linguagem, por exemplo, sacudidura, marca da besta, chuva serôdia. Eles usam linguagens cujo eles estão familiarizados, esses profetas, mas nós temos que interpretar e tentar entender.
Em Amós capítulo 9, a partir do verso 8, está escrito da seguinte forma: Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino. Que tipo de reino diz aí? Pecador. No contexto, vamos ver que se refere ao reino de Judá, o povo de Deus no Israel, que, trazendo para os nossos dias, representa o Israel espiritual, o Israel moderno, o movimento adventista. Diz que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu, qual é a próxima palavra? Destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Vamos parar por aqui e vamos meditar o que nós acabamos de ler. Deus, ele diz que proferirá juízo sobre o seu povo, mas ele diz que nesse juízo não será por completo. Existe uma esperança para o seu povo. Continuando agora no verso 9. De que forma que ele vai enviar essa destruição, esse juízo? O verso 9 diz: Porque eis que darei ordem e, qual é a próxima palavra? Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Esse é o juízo que Deus vai trazer sobre o seu povo, a sacudidura. Continuando o verso. Note a promessa que aqui existe. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra, o quê? Um só grão. Em outras palavras, Deus disse mais uma vez: sim, eu vou destruir, vou enviar juízo, vou sacudir o meu povo, mas nessa sacudidura, nem mesmo um grão vai perecer. Amém? É uma promessa para aqueles que querem permanecer fiel dentro do movimento adventista. Agora vamos ver de que forma será essa sacudidura. No verso 10, se você acompanhar comigo, está escrito: Todos os, qual é a próxima palavra? Pecadores do meu povo, o que acontecerão com eles? Morrerão à espada. Então, quem sofrerá durante a sacudidura no juízo que Deus enviará sobre o movimento adventista? Os pecadores do povo de Deus. Diz que eles morrerão de que forma? Pela espada. E na profecia, a espada simboliza o quê? A palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso 17 ou 18, se eu não estou enganado, ali diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Muitos estarão escandalizados com a própria mensagem que será pregada dentro do movimento adventista. Isso será para eles uma ofensa e irá sacudir os pecadores do povo de Deus. Os que dizem, continuando o verso, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Em outras palavras, vamos viver da forma que estamos vivendo, transgredindo os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, e nada vai acontecer conosco. Mas não é isso que a profecia diz. Algo irá acontecer, e é a sacudidura. Agora, eu vou ler para vocês uma citação que está no Espírito de Profecia. No final dela tem a referência. E é uma citação longa. É uma citação, o que eu falei? Longa. Então, uma leitura longa às vezes pode se tornar cansativa, então eu peço o seu esforço, ok? Eu vou ler porque de outra forma, muitos de vocês talvez nunca leriam. Então, vamos tentar acompanhar comigo a leitura, começando. A mensagem à igreja, que igreja? De Laodiceia, referindo-se à igreja adventista do sétimo dia, obra de sustento próprio, obra denominacional, escolas, hospitais, o povo adventista. É uma impressionante acusação. É aplicável ao povo de Deus em que tempo? No presente tempo. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos... Quem que vai apresentar a mensagem? Os pastores a quem ele chamou para adverti-lo. Não é uma mensagem de que tipo? De paz e segurança. Não é aquela mensagem que por vezes nós ouvimos que é a mesma coisa, a mulher no poço e aquelas mensagens do leproso que foi curado, mas é uma mensagem de advertência direta para acordar o povo de Deus, deveria ser apresentada. Porque o povo se encontra em um engano terrível. Sente-se bem o povo de Deus, pois se imaginam em que tipo de condição? Exaltada condição. Somos adventistas do sétimo dia, somos melhores do que os outros, conhecemos mais que as outras denominações. Em suas realizações espirituais, eles têm realizações espirituais e se dão por satisfeitos.
Que maior engano pode sobrevir à mente humana que a confiança de estar correto quando se está quanto errado? Totalmente errado. Seria possível a Igreja Adventista do Sétimo Dia estar totalmente errada hoje, sim ou não, de acordo com essa citação? Não ouçam a voz do pregador. Ouçam o testemunho de Jesus. Nós, como um povo, devemos compreender a condição que nós nos encontramos neste presente momento. A mensagem da testemunha verdadeira, referindo-se a Cristo, à igreja Laodiceia, encontra o povo de Deus em quê? Triste engano. Todavia, sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, a mensagem de Jesus, a testemunha verdadeira, destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Continuando. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações. Mais uma vez, eles têm realizações, fazem serviço missionário e conhecem as profecias, leem a escola sabatina e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual, receber a mensagem que declara acharem-se o quê? Enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O coração não santificado é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Vi que muitos estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm quantos raios de luz de Cristo? Nem mesmo um raio de luz de Cristo. Não se assemelham ao caráter de Cristo, ainda são nervosos, irritados, orgulhosos, competem por cargos na igreja, não vivem em obediência a todos os mandamentos de Deus, os requerimentos da palavra de Deus. Carecemos muito, porém, de quê? Humildade, falando agora de pecados do coração. Estamos sempre prontos a nos exaltar, ainda que estejamos errados. Estamos prontos a revidar, a combater, a se exaltar. Precisamos de quê? Paciência, fé, amor e abnegação. Vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. Ao nós lermos até agora essa citação, você acha que se assemelha à descrição que o profeta Amós deu aqui em Amós capítulo 9? Quando diz que Judá, o povo de Deus, se tornou um povo pecador, você acha que se assemelha a essa descrição? Eu acho que sim. Eu acho que nós chegamos neste tempo a qual o profeta está descrevendo. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanianos não é acatada. Eles não querem ouvir mensagens de repreensões, de advertências, de reformas, de vitória. Nada disso tem sido acatado pela igreja. Muitos se apegam às suas dúvidas e seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem-se que não necessitam de nada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao, qual é a próxima palavra? Aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm um conhecimento prático da verdade bíblica. Não estão vivendo em obediência a quantos reclamos divinos? E onde é que nós encontramos esses reclamos divinos? Na palavra de Deus e no espírito de profecia. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre o povo, o que torna necessário, notem essa palavra-chave, torna necessário dirigir-lhes o quê? Advertências. Em outras palavras, se o povo de Deus estivesse em conformidade com a sua palavra, não era necessário mensagens diretas e de advertência ao povo. Tornou-se agora necessário esses tipos de mensagens para o despertar da modorra espiritual e o estimular para uma ação decidida. Tudo isso vem de Testemunhos para a Igreja, volume 3, a partir da página 252 até a página 254. Para mim, ao ler essas descrições e ao comparar com a profecia de Amós, eu creio que a Igreja de Deus, nesses últimos dias, a solução para ela é a sacudidura que Deus enviará.
Vamos continuar no nosso estudo e ver se realmente é necessário essa sacudidura. É uma solene declaração que faço à igreja. Para quem que ela está declarando? À igreja. De que nenhum entre 20 dos nomes que se acham aonde? Registrado nos livros da igreja está o quê? Preparado para finalizar sua história terrestre. Para por aí, vamos meditar nessa citação. É suficiente ter o nosso nome na igreja, uma vez que somos batizados e ali cremos nas 28 doutrinas, e ali o nosso nome vai para o livro e somos membros regulares, é o suficiente? Nem mesmo 1 entre 20, ou seja, a linguagem está expressando que a maioria da igreja não está preparada e continua e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus, sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a quem? A Mamon. Vem de Serviço Cristão, página 41. Agora eu pergunto para os irmãos, quem é Mamon? Ok, o amor ao dinheiro. Ou seja, professam seguir a Deus, mas as suas vidas, os seus esforços, as suas energias é para adquirir posses materiais e dinheiro e respeito e credibilidade no mundo, as coisas que esse mundo oferece. Gastam seu tempo e energia. Como é que eu sei que eu estou amando mais a Mamon do que a Deus? Tenho eu tempo para o meu devocional com Deus ou é aquele devocional corrido, apressado, superficial, porque eu tenho que sair para o trabalho, tenho que sair para a escola, tenho que fazer 1001 atividades. Como é que está o meu devocional com Deus? É dessa forma que nós avaliamos quem nós estamos mais servindo. Como é que está o meu tempo com a família? Eu tenho tempo para a minha família, para o culto familiar, tempo de qualidade para a minha família, ou eu estou correndo para lá e para cá para tentar ganhar mais dinheiro e assim colocar o meu filho numa escola melhor, ou comprar um carro do ano, ou fazer uma casa melhor? Como é que está o tempo com a minha família? Como é que está o tempo de evangelismo? Tem você buscado alcançar a sua comunidade ou você não tem tempo para isso? Você está muito ocupado. Esses 3 pontos nos ajudam a avaliar quem que eu estou servindo, se é mais a Deus ou se é mais o dinheiro. Continuando. Deus está, qual é a próxima palavra? Peneirando. Esta frase está no futuro ou começou no passado e continua no presente? Ela continua no presente. Alguns estão dizendo, Deus vai sacudir a igreja. Pois eu digo para vocês que a sacudidura já começou. E nós vamos ver que as 2 primeiras fases da sacudidura, ouçam com cuidado. As 2 primeiras fases da sacudidura são espirituais. São o quê? Espirituais. Você não vai ver pessoas deixando a igreja de forma visível. Deus está sacudindo a igreja, mas eu não estou vendo grandes massas saindo da igreja. Você não vai ver, porque é uma sacudidura espiritual. Eles estão sendo sacudidos espiritualmente. Eles podem estar fisicamente na igreja, como nós estamos hoje, mas espiritualmente, eles não fazem parte daquela igreja de Apocalipse 12, verso 17, a igreja invisível, aquela que é do coração. Eles fazem parte da igreja visível, mas da invisível, eles foram peneirados, foram sacudidos. Compreenderam a diferença? E a última fase da sacudidura será uma sacudidura física, a qual nós veremos logo à frente. Vamos continuar. Então, respondemos a primeira pergunta. Por que haverá uma sacudidura na igreja? Por 2 razões. Para purificar a igreja dos ímpios, dos pecadores de Judá. Para purificar a igreja do quê? Do pecado. Isso vai depender como você vai se portar durante a fase da sacudidura. Nós vamos detalhar mais isso em breve, mas essa é a razão que haverá uma sacudidura, porque o povo de Deus se tornou um povo pecador e é necessária uma purificação, e também é necessária a purificação dos pecados daqueles que tomarão uma decisão por Cristo. Ok, vamos para a pergunta número 2. Quais são as 3 fases da sacudidura? Eu espero fazer isso bem claro para os irmãos. Diz a primeira citação, a ouvir a sacudidura pela, o quê? Introdução de falsas teorias. Isso é complicado de se entender, sim ou não?
Em outras palavras, a sacudidura será causada, estamos falando da primeira fase, por causa de falsas doutrinas que entrarão dentro do movimento adventista. Temos hoje visto falsas doutrinas dentro da igreja adventista? Muitas, tanto na igreja denominacional como na obra de sustento próprio, tem havido falsas doutrinas. Não ache você, porque você está em uma congregação de sustento próprio, que seria impossível ser pregado a você uma falsa doutrina. Você deve estudar a palavra de Deus por você mesmo. E quem será levado durante esta fase da sacudidura? Notem bem, estes, que tipo de leitores? Leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Aqueles leitores que leem a Bíblia, não entendem nada, mas mesmo assim continuam sua vida, mal leem o espírito de profecia, vão mais pelo que o pastor fala, que o pregador fala, são leitores superficiais. Ouvi dizer, por que você faz isso? Porque lá no IESH eu aprendi assim. São superficiais, não explora, eu acho, e aquele achismo, e são leitores que não estão ancorados. Quando a aprovação vier, vai se provar que eles já haviam sido sacudidos espiritualmente. Vamos continuar agora. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos a enganos do inimigo, falando da igreja de Deus. Darão ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios e se afastarão da fé. Eu quero mostrar para vocês um dos ensinos de demônios que virá sobre a igreja adventista do sétimo dia, que causará uma grande sacudidura espiritual. Está causando nesse momento uma sacudidura espiritual e muitos nem percebem. O último engano de Satanás será exatamente fazer o quê? Anular o testemunho do Espírito de Deus. O que é o testemunho do Espírito de Deus? O Espírito de profecia. Qual é a falsa doutrina que Satanás vai trazer sobre a igreja? A última e a mais forte. Anular a fé no povo de Deus nos escritos de Ellen White. Ficou claro dessa forma, sim ou não? Aí você diz assim, mas isso aí não vai acontecer comigo, porque eu creio no dom profético, eu aprendi assim, e isso não vai acontecer comigo, eu vou continuar crendo. Você pode continuar crendo no espírito de profecia. Satanás não está tentando fazer você descrer no espírito de profecia. Ele quer simplesmente anular a sua fé. De que forma que ele consegue isso? Você pode crer, mas se você não lê, o que adianta? Ele fez o que com a sua fé no espírito de profecia? Ele anulou. Você crê, mas você não lê. Você lê, mas você não pratica. Então ele fez o quê? Anulou. E hoje, em encontros como esses, tem várias pessoas que gostam de ouvir o espírito de profecia, mas como vem para praticar, quando vai diretamente contra um ídolo acariciado, aí as coisas mudam, né? Começa a racionalizar. E não é bem assim, temos que ser equilibrado. E a igreja equilibrada é a igreja de Laodiceia, nem fria e nem quente, né? São mornos. Eles aderem às reformas que são mais convenientes, que apelam mais às suas convicções, mas aquelas que são mais difíceis, eles não aderem e anulam o espírito de profecia na vida deles. Vamos ver uma segunda fase da sacudidura, que também é espiritual. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E foi-me mostrado que era determinada pelo quê? Testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Em outras palavras, a sacudidura acontecerá devido a mensagens diretas, testemunhos diretos ao povo de Deus. Continuando essa citação. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber a mensagem. Talvez alguns de vocês estão sendo transformados por essa mensagem direta e isso vai produzir um efeito na sua vida. E o levará a empunhar o estandarte, levantar um alto padrão cristão de vida e propagar a verdade. Que tipo de verdade? Direta, continuando. Alguns não o quê? Suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele, e isso é o que? Qual é a próxima palavra? Determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Pergunto para vocês agora.
Vocês já viram alguém se levantando contra o testemunho direto na igreja? Sim ou não? Vocês já viram. Agora eu pergunto para vocês. Essa pessoa ainda está na igreja fisicamente? Sim ou não? Eles estão na igreja. A maioria deles ainda estão na igreja fisicamente. Mas espiritualmente, eles foram sacudidos. Porque é uma sacudidura espiritual que está acontecendo nessa segunda fase. O testemunho direto está sendo pregado. E nós dizemos, mas isso é o que determina a sacudidura na igreja. E eu não estou vendo ninguém saindo em massas por ouvir o testemunho direto. Eu estou pregando o testemunho direto e eu estou vendo vocês tudo aqui sentado. Mas é uma sacudidura espiritual que está acontecendo. Que vai determinar quem faz parte somente da igreja de Apocalipse 3 e quem faz parte daquela igreja de Apocalipse 12, verso 17. É uma separação que está acontecendo de forma invisível, de forma espiritual dentro do povo de Deus. Se você está esperando ver sacudidura acontecer, saiba que ela tem acontecido. Falsas doutrinas estão separando quem é o trigo do joio e também testemunho direto tem feito esse trabalho na igreja. Continuando. Essa é a terceira fase da sacudidura que ainda está no futuro e é uma sacudidura física. A marca da besta, que nós bem sabemos, é adoração ao domingo, enforçado por leis humanas. Continua. Nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. Em outras palavras, quando Deus falou, muda de trabalho, não mudaram. Quando Deus falou, muda de casa, não mudaram. Quando Deus falou, planta, não plantaram. Quando Deus falou, tenha temperança na sua alimentação, não tiveram. Agora vem a crise, não conseguem se controlar, não fizeram provisões, não fizeram preparação, não vai ser difícil para eles se submeterem aos poderes do Estado. De preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças e prisão e morte, eventos finais na página 173. Essa é a terceira fase da sacudidura e nesta fase nós vamos ver mais adiante será uma sacudidura visível. É isso que nós geralmente conhecemos como adventistas do sétimo dia. Quando falamos de sacudidura, é o que nós geralmente imaginamos. As pessoas saindo da igreja em massas, mas essa é somente na fase da marca da besta e não nas duas primeiras. Na ausência da perseguição, que é o tempo que estamos vivendo nesse presente momento, não existe perseguição. Não ache você que essa perseguição, porque você crê em reformas e no espírito de profecia, em vitória sobre o pecado, é o que está se referindo aqui. Não. Isso é simplesmente uma pequena coisa que há de sobrevir sobre o povo de Deus. Na ausência da perseguição, é o que nós estamos vivendo, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que caso surgisse, o quê? A perseguição, interpreta para mim perseguição, a marca da besta, bem conhecemos esses eventos referente à perseguição do povo de Deus. Caso surgisse a perseguição, fariam o quê? Sairiam de nós, de forma física. Quando a perseguição vier, aí sim veremos uma separação visível acontecendo na igreja. Quais são as três fases da sacudidura? Doutrinas falsas, o testemunho direto e a lei dominical enforçada, né? As leis humanas que pedirão adoração no domingo. Essas são as três fases da sacudidura, sendo que essas duas já estão acontecendo no presente momento e são sacudiduras espirituais. Quanto essa está ainda no futuro, mas é uma sacudidura física que acontecerá. Pergunta número 3. Quais são as consequências da sacudidura? O que vai acontecer na igreja por parte dessas três fases da sacudidura? Alguns não suportarão esse claro testemunho e farão o quê? Opor-se-lhe-ão
e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então nós vamos ver frequentemente acontecendo, eu creio que cada vez mais, pessoas se opondo à mensagem direta, à pregação da Bíblia e do Espírito de profecia, e a mensagem que Deus deseja que o seu povo ouça hoje, frequentemente nós vamos ver, quando alguém traz essas mensagens, surgirá oposição. Uma outra consequência da sacudidura será ateado contra os testemunhos, os escritos de Ellen White, o quê? Um ódio satânico. Lá vem ele pregar o Espírito de profecia de novo. Olha só, ele nem usa a Bíblia. A sacudidura de Deus faz o quê? Espalha multidões. E nós vamos ver que se refere ao decreto dominical como folhas secas. A prosperidade que estamos vivendo agora multiplica uma massa de professos. A adversidade, que é a lei dominical e a perseguição que sobrevirá, os faz o que da igreja? Remove a igreja. Então nós vamos ver que multidões de adventistas do sétimo dia serão sacudidos, né? Permanecer em defesa da verdade e justiça quando quantos abandonam a fé? A maioria nos abandona. É uma citação triste de se ler. E eu não tenho prazer nenhum em ler essa citação para os irmãos. Mas é uma verdade que a maioria dos adventistas do sétimo dia vão se perder. Ferir as batalhas do Senhor quando são o quê? Poucos os campeões. Existe esperança. Existe campeões no meio da igreja adventista. Essa será a nossa prova. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Deus terá um povo puro e verdadeiro, amém? Isso são consequências da sacudidura também. Quando ele permite falsas doutrinas vir sobre a igreja, é porque ele quer ter um povo que vai ser capaz de examinar e discernir o que é verdade. Eu me lembro quando eu fui obreiro bíblico na Igreja Adventista no Havaí, e ali veio um grupo trazendo doutrinas falsas. E trouxe para a igreja central da ilha chamada Big Island of Hawaii, que seria a ilha principal do Havaí. E eles trouxeram falsas doutrinas e alguns membros estavam abraçando aquelas falsas doutrinas. Mas aconteceu que os líderes da igreja não sabiam como responder e provar a sua fé ao povo. Eles sabiam que eram falsos, mas os membros vinham, então, se é falso, mostra para nós o porquê é falso e o que é verdadeiro. Mas eles não conseguiam. Então, ficaram sabendo de mim que estava na ilha e que pregava mensagens como essa e disseram, vamos chamar o Giancarlo para que ele pregue aqui sobre esse assunto. Só que quando eu comecei a analisar o falso ensino, eu vi que não era aquele falso ensino mamão com açúcar. Se é que você me entende. Era algo que eles haviam pervertido de tal forma que para desembaraçar era necessário estudar. Jejum e oração. Eu agradeço a Deus por Ele ter permitido esse falso ensino vir, porque fez que eu orasse e estudasse a palavra de Deus, como nunca eu fiz antes. E é por isso que Deus tem permitido, para ver se o povo acorda. Vamos lá, vamos estudar. Não está vendo que um prega vitória sobre o pecado, o outro prega que não. Um prega que você nasce pecador e o outro diz que você nasce com tendências pecaminosas. Um prega vida no campo, o outro diz prosperidade e vai obter os seus estudos e carreira nesse mundo. Vamos lá, vamos acordar, gente. É hora de estudar a palavra de Deus. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, coloquei aqui só para contextualizar, fará o quê? Eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Amém? Então a sacudidura ela é necessária. E essas são as consequências da sacudidura. Oposição ao testemunho direto. Não fiquem espantados. Quando você começar a viver reforma, quando você começar a pregar a verdade e de repente começam a tirar o seu cargo, te proibir de
passar a lição da escola sabatina e as pessoas olham para você com discriminação, saiba que isso tem sido profetizado e essa é uma das consequências da sacudidura. E todo aquele que quer viver uma vida piedosa, piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Ódio contra o espírito de profecia é outra consequência. A maioria dos adventistas perecerão. Deus terá um povo puro. Amém? Vamos agora responder a última pergunta, e eu creio que é a mais importante para nós. Como posso permanecer firme durante a sacudidura? Vocês querem saber? Eu vou dar uma porção para vocês, mas que vocês possam continuar se aprofundando. Vamos ver a consistência do que o Espírito de Profecia diz. Vamos buscar um padrão aqui de informações que estamos recebendo. A igreja talvez pareça como prestes ao quê? A cair, mas não cairá, amém? Algumas pessoas olham essa citação e eles imaginam a estrutura organizacional da denominação adventista parece que vai cair, mas não cairá. Não é isso que ele está dizendo. É por isso que eu comecei descrevendo para os irmãos o que é a igreja de Deus, que é eu e você. Porque quando a lei dominical sair, não pense vocês que poderá haver igrejas que guardam o sábado, instituições legais que promovem o sábado. Não creio que isso é possível. Não pense você que instituições como essa de sustento próprio vai poder subsistir por muito tempo durante a lei dominical. Uma instituição, ainda que pequena como essa, promovendo o sábado, ensinando contra a lei do Estado. Aqui, quando diz que a igreja parece prestes a cair, mas não cairá e vai até o fim, se refere ao movimento adventista do sétimo dia. Este movimento começou sem uma denominação e terminará sem uma denominação. Nós temos que ter uma fé madura, irmãos. Isso não é pregar contra a denominação adventista. Isso não é pregar contra a organização do IESH. Mas isso não subsistirá até o fim. As paredes, eu não sei se isso vai subsistir. Mas aqueles que têm fé nas 3 mensagens angélicas, estes permanecerão até o fim. Ela permanece, referindo-se ao movimento adventista, a igreja adventista do sétimo dia, ao passo que os pecadores de Sião serão o quê? Lançados fora no joeiramento, muito semelhante à linguagem de Amós, capítulo 9. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que, qual é a próxima palavra? Venceram por suas próprias forças. Não. Pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis. Amém? Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 380, aqui diz que nós temos que ser vencedores pelo sangue de Cristo e a palavra do nosso testemunho. Outra citação. Deus conduz avante seu povo, de que forma? Passo a passo. Como é que nós chamamos essa condução de Deus passo a passo? Santificação. Deus está santificando o seu povo. Leva-os a diferentes, o quê? Pontos, não é assim? Talvez você não é adventista de berço, e ali você começou a estudar com o irmão da igreja, e ele te apresentou um ponto, e você foi apresentado outro ponto, e ali foi apresentado outro ponto, e você foi sendo santificado passo a passo, pela palavra e pelo Espírito. Alguns são prontos em receber um ponto. Ok, isso está de acordo, eu aceito, eu submeto ao Senhor, eu vou entregar a minha vida nesse ponto. Mas quando Deus os leva a outro ponto, que tipo de ponto? Decisivo, um ponto difícil, um teste de fé. Porque a palavra de Deus tem verdades preciosas, tem verdades presente e tem verdades de teste, aquelas que testam a nossa fidelidade. Vem em ponto decisivo, o que eles fazem? Recuam. Não, isso não é necessário. Isso daí é demais. Isso daí, Senhor, você já me santificou nesse ponto. Eu era assim, agora eu sou assado. Então já não
não precisa mais, Senhor. Já estou bom, fui batizado. Chega de crescimento, chega de santificação. E quem é que guia em toda a verdade? O Espírito Santo. Quando a gente tem essa atitude, a gente diz para o Espírito, ó, Espírito, já chega. Para de me guiar em toda a verdade. Recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Continuando, os que satisfazem em quantos pontos? Todos os pontos. E resistem a quantas provas? Toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão o quê? A chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 187. Uma outra citação que nos ajuda a entender como permanecer firmes durante a sacudidura. Nós vimos que nós temos que vencer. Vencer pelo sangue de Cristo. Mas vencer o quê? Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho, as más paixões, não só referindo à sexualidade, mas também ao temperamento impaciente, irritado, tem que ser vencido. Os anjos de Deus têm a recomendação, estão entregues a seus ídolos. Interpreta para mim ídolos aqui. Egoísmo, orgulho e más paixões. Deixa-os, diz os anjos, e eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus. Os anjos veem que nós não queremos vencer, que nós não estamos nos esforçando. Eles dizem, vamos ajudar quem quer, e acabam deixando para trás os não santificados. Primeiros Escritos, página 270. Então aqui nós temos uma divisão do que nós estudamos, a característica do joio, aqueles que serão sacudidos, e a característica do trigo, aquele que permanecerá firme durante a sacudidura. Os joios são leitores superficiais, não têm um devocional a sério, não estudam a fundo, não entendem o que lê, não pesquisam em outras fontes, comparando escritura, com espírito de profecia. O trigo são fundados ou fundamentados na palavra de Deus. O joio serve mais ao dinheiro do que ao Senhor. Estão preocupados em obter um emprego melhor, uma reputação melhor, uma casa melhor, um carro melhor, vestidos melhores, sapatos melhores, um iPad melhor, um computador melhor. Estão sempre escravos do dinheiro, não têm tempo para a família, para o devocional, para evangelismo, mas o trigo serve ao Senhor. O joio, eles desprezam e se levantam contra o testemunho direto. Não vem com essas mensagens aí de reforma, de vitória, de santificação. Eles não gostam dessas mensagens. O trigo aceitam e são transformados pelo testemunho direto. O joio não aprecia o espírito de profecia. O trigo aprecia o espírito de profecia. O joio, eles não vencem as más tendências de caráter. O trigo vence de um ponto ao outro. Agora um fator que eu não mencionei ainda, mas no próximo slide eu vou mostrar uma citação do espírito de profecia, mas eu coloquei aqui que o joio são contra reformas de música, de entretenimento, de alimentação. Eles não gostam dessas coisas. O trigo já são reformadores. Mas a razão que eu não mencionei esse ponto ainda é porque a reforma ela pode ser muito perigosa também para nós. Nós sabemos o que está escrito, nós sabemos o que devemos fazer, mas ainda assim o coração carnal não quer subjugar a Cristo. Então ele começa com as suas próprias forças a se maquiar de cristão. E ele diz, eu pareço cristão, de acordo com o que está escrito. Ainda que o meu coração não produz o fruto do Espírito, mas eu tenho as reformas. E ele se apega a essas reformas para desculpar a sua falta de cristianismo. Eu acredito em reforma, mas elas podem ser perigosas se nós não entendemos que tem que haver uma purificação do caráter profunda, dos pensamentos, dos sentimentos entretidos.
Veja só o que diz a citação. Reforma não trará o bom fruto da justiça. Para por aí, se nós interrompêssemos essa citação, se ela acabasse aí, muitos diriam, tá vendo? Deixa as reformas de lado. Porque elas não podem trazer o bom fruto da justiça. A menos que esta esteja conectada com o quê? Reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra tem de si, qual é a próxima palavra? Unir, tem que se unir. Aquele que enfatiza em reavivamento do Espírito, mas não tem reformas, é em vão. Aquele que enfatiza em reforma, mas não prega o poder do Espírito, o reavivamento do Espírito, é em vão também. Tem que se unir. De outra forma, nos tornamos secos, frios, sem amor. Deve haver essa união para que sejamos um cristão completo em Cristo Jesus. Espero que tenha ficado claro aos irmãos esse tópico. Uma pequena recapitulação. Quantas fases da sacudidura? 3 fases. Quais são elas? A primeira? Falsas doutrinas. Segunda? Testemunho direto. Terceira? A lei dominical. 2 delas são espirituais e estão acontecendo quando? Agora. Está havendo uma divisão bem nesse auditório, que são as 2 primeiras, as falsas doutrinas e também o testemunho direto é uma sacudidura espiritual que acontece no coração do crente. E a terceira é física, que vai revelar quem foi ou não foi sacudido durante as 2 primeiras fases da sacudidura. Que Deus possa nos ajudar a vencer as nossas falhas de caráter e também a viver em conformidade com toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Senhor Deus que está nos céus, nós queremos te louvar por Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, mas também ressuscitou para interceder por nós. E neste momento nós queremos clamar o sangue de Cristo para nos purificar. Somos fracos e precisamos ser fortalecidos, que o amor de Deus seja derramado em nosso coração. Isto é algo que está além do nosso alcance e por isso pedimos a Ti. Nós também queremos permanecer firmes durante a sacudidura. Muitas coisas há de acontecer no mundo e na Tua igreja, mas Tu disseste que existem campeões no nosso meio. Toma nossa vida em Tuas mãos e nos torne campeões. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.